Ela te amava, até você perder o emprego. Ele era seu melhor amigo, até você não ter mais nada a oferecer. Na dor, você não foi abraçado, foi deixado. E agora você se pergunta: o homem precisa de amor ou de dinheiro? Essa é uma verdade incômoda. O valor do homem no mundo real está diretamente ligado à sua capacidade de prover. Não importa se ele tem um bom coração, se é romântico, se é fiel. Se ele não tem estabilidade, ele se torna invisível. E não estamos falando de teorias, estamos falando de realidade. Veja ao seu redor. Quantos homens você conhece que foram abandonados no fundo do poço? Quantos que, quando perderam tudo, perderam junto o respeito, os amigos, o relacionamento, o senso de identidade? Porque a sociedade espera do homem que ele aguente, que ele carregue, que ele resolva. E se ele falha, ele é descartado. Um dos casos mais comentados na internet nos últimos anos foi o de Rafael, um empreendedor brasileiro que perdeu tudo durante a pandemia. Antes disso, Rafael era casado, tinha uma filha pequena e era considerado um homem de sucesso. Quando sua empresa quebrou, ele perdeu a casa, o carro e poucos meses depois, a esposa pediu a separação. Não era por dinheiro, ela disse. Era porque você mudou. Mas Rafael sabia, ele não mudou. O que mudou foi o status dele. E com o status, foi embora o amor. Esse tipo de história não é exceção. É regra silenciosa. Homens crescem ouvindo que devem ser bons, gentis, presentes, mas na prática, só são valorizados quando produzem, quando provam seu valor com resultado. Epicteto dizia: desejar que as coisas aconteçam como você quer é ser escravo. Desejar que aconteçam como de fato acontecem é ser livre. O homem estoico não reclama por não ser amado sem condições. Ele entende que o mundo cobra dele uma função: ser útil, forte, estável. E sim, é injusto em muitos momentos. Mas a pergunta estoica é: você vai lutar contra a realidade ou se preparar para ela? Ser homem nunca foi sobre buscar conforto. É sobre desenvolver a capacidade de permanecer firme quando tudo desmorona. Sêneca completa: o homem que sofre antes de ser necessário, sofre mais do que o necessário. Muitos homens sofrem por esperar carinho, onde só existe cobrança, por esperar gratidão, onde só existe expectativa. Mas quando você entende o jogo, você para de pedir amor e começa a construir valor. Você entende que respeito é mais duradouro que carinho, que a admiração é mais poderosa que afeto passageiro, e que se você não se torna indispensável a si mesmo, vai viver dependendo de alguém que talvez nem saiba te amar de verdade. Você não precisa se tornar frio, mas precisa se tornar forte. Nos próximos minutos, vamos falar sobre um instinto ancestral, algo que está no DNA da espécie há milhares de anos. O homem protege, a mulher seleciona. E não, isso não é misoginia, isso é biologia, e entender isso pode libertar você. Antes de seguir, comenta aqui embaixo: você já foi deixado num momento de dificuldade? Ou já sentiu que só te valorizavam enquanto você estava bem? Compartilhe a sua experiência. Pode ajudar outro homem a entender que ele não está sozinho. No próximo bloco, a gente entra fundo em como as mulheres escolhem inconscientemente parceiros com capacidade de provisão. E por que isso não é algo a se odiar, mas a se compreender. Porque o homem que compreende e se prepara. Vamos voltar no tempo. Imagine nossos ancestrais vivendo em tribos em meio à selva ou ao gelo. Não havia luxos, não havia Instagram, nem aplicativos de namoro. O mundo era brutal. Sobrevivência era tudo. O homem que sabia caçar, proteger, construir abrigo, sobrevivia. E mais do que isso, ele era valorizado, ele era escolhido. A mulher, com o instinto natural de preservar a vida, buscava o macho mais capaz de garantir alimento, proteção, segurança, porque disso dependia a sobrevivência dela e da sua prole. Esse instinto ancestral moldou a biologia, a psicologia e até a cultura humana. Por isso, ainda hoje, mesmo com igualdade de direitos, liberdade sexual e avanços sociais, muitos comportamentos ainda são guiados por esses padrões antigos.
A mulher, na média, ainda valoriza inconscientemente o homem que transmite segurança financeira, emocional e social. E o homem, na média, ainda sente que precisa provar o seu valor pelo que oferece ao mundo. Isso não significa que todas as mulheres são interesseiras, nem que todos os homens devem ser provedores ricos, mas significa que há um padrão invisível guiando os relacionamentos. Um padrão que, se você ignorar, vai te machucar. Vamos ver um exemplo real. Paulo, 29 anos, motorista de aplicativo. Estava em um relacionamento há 4 anos. Quando decidiu sair do trabalho formal para empreender, a namorada apoiou, em teoria. Nos primeiros meses, ela era compreensiva. Mas com o tempo, quando os boletos apertaram, os humores mudaram. A paciência dela diminuiu. As cobranças aumentaram. Depois de 6 meses de dificuldades, ela disse: "Não me sinto mais segura com você." Ele ficou devastado. Sentiu que foi abandonado no momento mais vulnerável. Mas hoje, Paulo entende. Ela seguiu o que o instinto dela gritava. Não era maldade, era biologia. E ele, que não sabia, era que precisava se tornar forte primeiro, para depois amar com equilíbrio. Marco Aurélio escreveu: "Ame a disciplina que a vida exige de você. Não deseje que seja mais fácil, deseje ser mais forte." O homem moderno sofre porque foi ensinado a buscar amor como prioridade, como se isso fosse um direito garantido, como se bastasse ser legal para merecer respeito e presença. Mas a realidade muitas vezes exige outra coisa. Primeiro você constrói estrutura, depois você compartilha amor. Se você quer ser amado sem nada a oferecer, está confundindo amor com dependência. E se você se apega à ilusão de que alguém vai te amar incondicionalmente, prepare-se para se decepcionar. Isso vale para amizades, para família, para relacionamentos. A verdade é, o amor incondicional é raro. E quando existe, geralmente vem dos pais para o filho, não do mundo para o homem adulto. O homem que entende isso para de mendigar carinho e começa a construir respeito. Porque respeito não é dado, é conquistado. E o respeito começa por você. Pela sua rotina, pela sua disciplina, pela sua capacidade de fazer o que precisa ser feito, mesmo quando não tem plateia. Outro exemplo real. Henrique, 41 anos, funcionário público, se separou após 12 anos de casamento. Ele sustentava a casa, criava os filhos, era presente, mas emocionalmente estava esgotado, sem libido, sem ânimo, sem autoestima. A esposa disse: "Você é bom, mas não me inspira mais." Duro, né? Henrique foi trocado por um personal trainer, alguém com menos dinheiro, mas com mais energia, mais autoconfiança, mais vitalidade. Isso destruiu Henrique por dentro, mas depois de meses de dor, ele entendeu. Ele havia parado de se desenvolver, parado de ser homem. Estava apenas sobrevivendo, cumprindo tarefas, mas sem vida interior, sem presença, sem propósito. Hoje ele não culpa mais a ex, ele agradece. Porque foi esse choque que o forçou a se reconstruir. E essa é uma lição brutal, mas libertadora. Mulheres não se conectam com a sua dor. Elas se conectam com a sua força. Se você some emocionalmente, se abandona, se enfraquece, a energia muda. E ela sente isso, e quando ela sente que está com alguém fraco, ela começa a se afastar, às vezes sem nem entender por quê. Epicteto dizia: "Não busque que as pessoas te vejam de forma diferente. Busque se tornar alguém que é de fato diferente. Ou seja, pare de tentar convencer. Comece a se tornar." O homem que investe em si mesmo, corpo, mente, finanças e espiritualidade, passa a vibrar em outra frequência. E isso atrai respeito, inspiração, presença verdadeira. Não estamos dizendo que você precisa virar milionário, musculoso ou famoso. Estamos dizendo que você precisa estar em movimento, em construção, em domínio, porque quando você para de crescer, você começa a morrer por dentro. E os outros percebem isso. Mulheres percebem isso. No próximo bloco, vamos falar sobre como lidar com rejeição sem se afundar na vitimização. Porque ser deixado pode ser uma bênção disfarçada, uma chance de reconstruir. E acredite, os homens mais fortes que você conhece já passaram por isso também.
Antes de seguir, comenta aqui embaixo. Você já sentiu que perdeu o valor em um relacionamento quando parou de crescer? Você já percebeu essa dinâmica acontecendo com você ou com alguém próximo? Comenta aqui. Tua história pode servir de alerta ou inspiração para outro homem que está passando pela mesma coisa. Você já viu um homem muito rico, mas completamente inseguro? Um cara que tem carro, grana, status, mas precisa da aprovação constante da mulher ao lado? Isso acontece porque ele se tornou um provedor de aparência, mas por dentro está quebrado. A verdade é que dinheiro sozinho não resolve o vazio. O provedor estoico é diferente. Ele não busca o dinheiro para ser amado. Ele busca para ser livre. Ele entende que o dinheiro é só uma ferramenta, uma extensão da sua competência, do seu autocontrole, da sua virtude. E quando você constrói valor de dentro para fora, ninguém pode tirar isso de você. Davi era um empresário de sucesso, mas vivia ansioso, trabalhando 14 horas por dia, sempre com medo de perder tudo. Ele achava que, se caísse, seria rejeitado. E por isso, vivia preso numa prisão dourada, aparência de poder, medo de abandono. Foi só depois de um colapso de burnout que Davi entendeu. Ele precisava reconstruir seu valor interior, recuperar sua paz, seus princípios, sua clareza. Hoje, ele ainda tem dinheiro, mas se considera rico mesmo é pela liberdade emocional que conquistou. Sêneca disse: nenhum vento sopra a favor de quem não sabe para onde vai. Se o seu dinheiro é só para impressionar, você sempre vai ser escravo da aparência. Mas se o seu dinheiro vem de propósito e competência, aí sim, você é livre. E mais do que ser amado, você será respeitado. Existem dois tipos de homens que buscam dinheiro. O primeiro busca para tapar um buraco emocional, para se sentir suficiente, para provar que vale algo. O segundo busca para realizar, para contribuir, para servir. O primeiro se torna escravo do olhar dos outros. O segundo, senhor do próprio destino. O primeiro sofre quando é rejeitado. O segundo compreende, agradece, cresce. Epicteto ensinava: não são as coisas que nos machucam, mas sim os julgamentos que fazemos sobre elas. Ser rejeitado, ser abandonado, ser deixado, dói, mas pode ser o melhor presente que a vida te dá. Porque é na queda que você descobre o que realmente importa. Você aprende a se levantar sem plateia, a trabalhar em silêncio, a crescer no escuro. E quando você volta diferente. Você já ouviu a frase "homem não chora"? Ela foi usada por muito tempo como uma forma de repressão emocional. Mas o estoico não reprime, o estoico canaliza. Marco Aurélio escreveu: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Compreenda isso e você encontrará força. O provedor estoico sente a dor, mas não é definido por ela. Ele a transforma em foco. Ele aprende a treinar o corpo, a educar a mente, a blindar o espírito. E assim ele se torna perigoso. Não no sentido agressivo, mas no sentido poderoso. Um homem que não depende do amor dos outros para viver é livre. E quando um homem é livre, ele atrai por essência, não por carência. E aí vem o paradoxo. Quando você para de buscar validação, é quando mais pessoas querem te validar. Quando você para de implorar amor, é quando começa a receber amor verdadeiro. Porque as pessoas sentem quando você é inteiro. A mulher sente quando está diante de um homem que se basta. E isso muda tudo. Mas isso exige trabalho, constância, dor. Você vai ter que dizer não. Vai ter que se afastar. Vai ter que ficar sozinho por um tempo. E tudo bem. Solidão temporária é diferente de abandono. A solidão bem vivida é uma forja, uma academia espiritual. É nela que você descobre que sua companhia é suficiente. E quando isso acontece, o mundo muda. Você muda o jeito de andar, de falar, de olhar nos olhos. Você não precisa provar mais nada, porque você sabe quem é. E um homem que sabe quem é inabalável. Nos próximos minutos, vamos falar sobre como encarar o abandono, não como derrota, mas como despertar. E como usar a filosofia estoica para não apenas sobreviver à rejeição, mas renascer dela. Antes de seguir, comenta aqui:
Você já foi rejeitado quando estava no seu pior momento? E o que você aprendeu com isso? Compartilhar sua história pode mostrar para outros homens que dor também pode ser o começo da liberdade. Você foi rejeitado, abandonado, esquecido. E agora? Você pode se tornar vítima disso, ou pode usar isso como o seu chamado para a transformação. O estoico olha para a rejeição não como uma punição, mas como um sinal. Sinal de que algo precisa ser reconstruído, reforçado, refinado. E essa reconstrução começa dentro. Talvez você tenha sido deixado porque estava fraco. Talvez tenha sido rejeitado porque perdeu o brilho. Talvez tenha sido esquecido porque se esqueceu de si mesmo primeiro. E tudo bem, isso faz parte do jogo. Mas agora você tem duas escolhas. Ou continua se culpando, se lamentando, se arrastando, ou usa essa dor como combustível. Marco Aurélio dizia: a alma se torna tingida com a cor de seus pensamentos. Se seus pensamentos são de derrota, você será derrotado. Mas se seus pensamentos forem de superação, disciplina, renascimento, nada poderá te parar. Você precisa entender que o mundo não vai te salvar. O sistema não vai te recompensar por ser bonzinho. As pessoas não vão te aplaudir por resistir em silêncio. Você precisa se tornar sua própria estrutura, seu próprio apoio, seu próprio herói. E isso exige uma decisão radical: assumir total responsabilidade por si mesmo. Epicteto ensinava: o que importa não é o que acontece com você, mas como você reage ao que acontece com você. Você pode ter sido traído, subestimado, rejeitado, mas isso não define quem você é. Sua reação, sim. E se a sua reação for nobre, disciplinada, poderosa, então você vence, mesmo quando parece que perdeu. Veja a história de Leonardo. 33 anos, pai solo. Foi abandonado pela esposa após ser demitido. Ela disse: você não é mais o homem com quem me casei. Naquele dia, ele jurou a si mesmo: eu vou me tornar um homem que nem ela, nem ninguém ousaria abandonar de novo. Mas ele não fez isso por raiva. Fez por honra. Ele voltou a estudar, a treinar, a cuidar da filha com amor e firmeza. 2 anos depois, não só reconstruiu sua vida, como passou a ajudar outros homens a fazer o mesmo. Esse é o poder da rejeição quando canalizado com sabedoria. Você pode transformar dor em força, traição em clareza, silêncio em foco. E quando você faz isso, algo muda para sempre dentro de você. Você para de buscar validação. Você começa a buscar virtude. E isso muda tudo. A mulher pode ir embora. O emprego pode acabar. Os amigos podem sumir. Mas a sua disciplina, ninguém tira. A sua integridade, ninguém destrói. A sua mente treinada, ninguém manipula. E é aí que o verdadeiro valor do homem nasce. Não no dinheiro em si, mas no que ele se torna enquanto corre atrás dele. Porque se o seu valor depende de ter, você nunca será livre. Mas se o seu valor depende de ser, então ninguém pode tirar. E o ser se constrói com rotina, com decisão, com propósito. Acordar cedo, mesmo sem vontade. Treinar mesmo cansado. Trabalhar mesmo sem aplauso. Estudar mesmo sem motivação. Isso é ser estoico. Isso é ser homem. O resto é performance vazia. Aos poucos você vai perceber que aquele abandono não te destruiu, te forjou, que aquele fim de relacionamento não te quebrou, te acordou, e que aquela solidão que parecia castigo era cura. Você foi rejeitado sim, mas isso foi a vida te dizendo: levanta, tem um novo nível esperando por você. Então levanta, recomeça, reconstrói. E quando olharem para você de novo, que vejam um homem que não depende de amor, porque se tornou amor próprio em ação. Um homem que não precisa de dinheiro para se sentir alguém, mas que usa o dinheiro como reflexo da sua competência e força. Você não precisa de amor. Você precisa de direção. E com direção o amor certo virá e ficará. Porque o homem que se basta nunca implora, ele escolhe. Comenta aqui embaixo: qual foi o momento mais difícil da sua vida que te obrigou a crescer? Qual dor te forjou? Sua história pode transformar a de outro homem.
E se esse vídeo fez sentido para você, compartilha. Não por mim, mas porque a mensagem precisa chegar a quem ainda está no fundo do poço. Lembra, você não precisa de amor, você precisa de clareza. E depois disso, você constrói tudo o que quiser.